Gente, bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um vídeo aqui para a viagem de Bom Jesus da Lapa. Saindo de casa agora, já estou com o lookzinho que eu vou usar no evento, só que só vou trocar a sandália, estou indo de Havaiana. E assim, gente, como eu falei no vídeo passado, graças a Deus amanheci melhor da gripe, só com a cabeça doendo, mas vou me medicar e tudo mais. Meu esposo tá indo me levar agora lá pra onde as meninas estão, pra gente ir no carro que vai levar a gente pra lá. Aí quando chegar lá, eu vou soltar o cabelo e tal. Por enquanto vai assim mesmo. Aí eu tô gravando só a introdução do vídeo. Gente, olha esse nascer desse sol aqui, gente. Olha aqui, estamos aqui na entrada do Julião, conhecido aqui como próximo ao bar de Neguinho ali, ó. Já cheguei aqui no local onde a gente tá esperando só o carro. As meninas estão aqui, ó. Paula, G, e é isso aí. Gente, a gente vai com o Clériston e ele tá organizando nossas coisas no carro dele aqui, ó. Estamos aqui no posto aqui e ele que vai levar a gente. Pessoal, já estamos aqui no carro, as meninas vai tudo aqui, ó. E é isso aí, partiu Bom Jesus da Lapa. Deus no comando, vai dar tudo certo. Em breve estaremos lá. Acabamos de chegar aqui em Bom Jesus da Lapa. Ó, pra vocês verem. Ó, estamos aqui na cidade, aí a gente vai lá pro local onde a gente vai ficar e... Esse livro aqui é resultado dessas coisas assim que a gente faz. É uma história do MST contada a partir de momentos históricos. Os congressos. Todo mundo sabe o que é um congresso, não é isso? Então a gente passa 5 anos fazendo cadastro no IU, fazendo cadastro na Lapa, fazendo cadastro no Sindicato. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, a gente começa a fazer roça hoje, começa a construir uma escola amanhã, e aí, durante esse período, a gente construiu essa história, que vai entrar mais um capítulo agora, no ano que vem. Espero que nós todos estejamos lá em Brasília, é isso? Para a gente construir um outro congresso nosso. Então, aqui, conta de forma bem simples, a gente tentou o máximo possível transcrever numa linguagem simples para todos e todas que leem, consiga interpretar e reproduzir. Assim? E aí, assim, isso aqui é uma parcela de caminhada de Goiânia a Brasília. Rapaz, eu esqueci o nome da cidade chique, lá de Formosa. De Formosa para Brasília. Você sabe que é 15 mil pessoas andando a pé de Goiânia para Brasília. Aqui é resultado de marchas de Salvador, de Feira de Santana para Salvador, de Camaçari para Salvador. A última que nós fizemos ano passado, que nós temos a professora Cíntia, o presidente do assentamento Ulisses, que estava lá, Eva, aqui, acho que só isso, né? Nós fomos agora em abril, a gente foi de pé de Feira de Santana para Salvador, o povo fala que é 120 quilômetros. É 120 quilômetros de feira, do Parque de Exposição, que é onde está o Marco, até o fim da rodovia 324, que é a eletrônica da rodoviária. Dali até o INCRA, são mais 30 quilômetros. E a gente sai antes, porque a gente gosta de se apresentar, a gente atravessa a Feira de Santana, todo dia, é um dia de caminhada. Então, do resultado dessas marchas, dessas caminhadas, é o resultado de vocês terem sido e sidas convidados a estar aqui. Certo? Então, vocês apertem o cinto e nós vamos ver se nós não passamos. Então, por que o nome MST? MST é porque parte de um texto literário, de uma linguagem literária, e a linguagem literária, você sabe que ela é ou em rima ou em prosa, não é isso? Então, é uma linguagem usada em rima, que aqui a gente usa como grito de ordem. O que é um grito de ordem? É onde você chama a atenção
através da palavra. MST, esse lá veio lá de velho, agora, ou essa luta é para valer. Está entendendo? Então, MST, a luta, ou essa luta é para valer, ou agora é para valer, de acordo com o contexto que você está. Então, mas aqui está representando essa sigla, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vocês abrindo o livro de história, aí você já pode começar a pesquisar, aqui nós vamos ter a Gênese. O que é a Gênese? Na Bíblia, Gênese é o processo de criação, é isso? E na língua portuguesa, nós vamos ter a raiz da palavra, não é assim? Nós temos a raiz, o radical, é isso? E o tema da palavra. Então, da onde veio esse movimento? Então, em 1940 a 1950, vai se instalar aqui no Nordeste, mas foi bem forte, Paraíba e Pernambuco, um movimento chamado Ligas camponesas. Para o povo de Iuiú, Alto da Boa Vista, para o povo do acampamento, Terra Prometida, vamos falar agora, não nem vamos. Terra Prometida, Alto da Boa Vista e Malhada. Aqui, quando vocês veem esse tema aqui, vocês vão saber que é dever para casa. Entendeu? Então vocês vão pesquisar o que é, o que foram as ligas camponesas. Está entendendo? Era um movimento de agricultores, trabalhadores da cana-de-açúcar, ali em Pernambuco, Paraíba, depois expandiu para Alagoas, que eles, além de trabalhar na terra, queria o direito à terra. Então, foi o início da luta pela reforma agrária. E vocês vão pesquisar a biografia de Francisco Julião. Aqui só é para o pessoal de Iuiú, Malhada. Ok? Depois nós vamos entrar. E, gente, agora eu vim aqui no banheiro e tal, mas já tá tendo a palestra e eu vou tentar gravar tudo pra vocês e depois eu tento mostrar meu lookzinho. Ele chega na é onde é que é e tira foto de qualquer lugar e registra. E aqui, ele chega no banco, eu vou usar esse aqui, que é o que está em... esqueci o nome que fala. Evidência. Esse? Evidência. E todo mundo ia emprestar e diz, eu tenho tantas hectares de terra e tenho tantas cabeças de gado. E o banco vai lá e diz, para que você quer o dinheiro? Eu quero fazer pastagem e quero modificar, melhorar meu resultado. O banco vai lá e diz, eu tenho tanto para você.
Aí vai lá, empresta 10, 15 milhões, e ao invés de investir na agricultura, ou no que eles pediram no caso, eles vão comprar a casa em Miami, entendeu? No Rio de Janeiro, é isso? Ou em Dubai, que é a Cancún, ou em Cancún, Dubai, é isso? Chegou o prazo, o banco liga meu dinheiro, meu filho. Não tem, porque eles desviaram o dinheiro. Só que lá tem Ana Paula contratada como diretora financeira, tem Karina contratada como funcionária, tem Jesuína contratada e assim por diante, não é isso? Quando vai averiguar, não tem nada. E aí, morre aqui também, o ano passado, o presidente da República usou a Amado Batista para ter 200 companheiros e companheiras que debateu a criação do MST. Qual era o tema desse debate? A reforma agrária. Para o Brasil, na época tinha 80 milhões, hoje nós temos 214 milhões de brasileiros e brasileiras, na época nós tínhamos 80 milhões de habitantes. E foi esse período que eu falei para vocês dos assassinatos, das mortes, das expulsões. Qual é a consequência? Quem expulsa ia para a cidade. E lá gerou a favela, junto da favela veio a violência, veio a droga e veio isso que hoje aparenta aí. Está entendendo? Aí assim, é muito pouco para debater reforma agrária com as pessoas. Nós aqui somos poucos para debater educação nos municípios. Não é isso? Mas por aí. Vamos botando nós sempre em primeiro lugar. Em 1985, na cidade de Curitiba, também no Paraná, nós vamos realizar o nosso primeiro Congresso Nacional. Está aqui no livro. Vocês vão receber. Aí vocês vão pegar essa sequência. Viu? Está no livro, vocês vão lendo e tal. É uma história linda. Linda. Aqui, ó, um ano depois, 200, aqui nós vamos ter 1.500. 1.500 pessoas. Ali era igual o time do Corinthians. Assim, agora imagina vocês juntar 200, 300 famílias, não é pessoa, famílias. E você chega uma madrugada dentro de uma fazenda. 3 dias depois, fecha de polícia. Imagina como é que era nós naquela época. Todos nós, hoje só tem um movimento que começou aí. Só eu e esse cara chamado Valmir Assunção, que hoje é deputado federal da MST. Nós começamos aqui na Bahia em 1987, vou aproveitar aqui. E nós, novatos da igreja, Valmir da Pastoral da Juventude, naquele tempo, nós fizemos a primeira ocupação de terra na Bahia, e aqui nós tínhamos o MST na Bahia. Entendeu? Aí no livro está 45 só. O nome do projeto é chamado 4045. No livro aí vai ter uma página que muda aqui, não tem não. E daí para frente nós começamos a uma terra hoje, outra amanhã, uma depois e tal. Dados as conquistas. 2000 e
24. São 37 anos. Faz agora no dia 7 do mês que vem. Aqui nós temos 153. Está dentro da estética. 153. Eu quero que vocês aprendam essa diferença, viu? 153 assentamentos. O que é um assentamento? É aquela propriedade de terra que é reconhecida pelo INCRA. O que é INCRA? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Entendeu? Então, elas podem estar divididas ou não. Mas é um assentamento. O que é assento? 1, 2, 7, fixo. Entendeu? Assento 1, 2, 7 é fixo. Assento com C é o café. Viu? café. É um assento gráfico. Entendeu a diferença? Assentamento é o cara que já recebeu a terra, é reconhecido pelo INCRA e são benefícios como beneficiados com os créditos. Todo mundo entendeu? E nós temos 218 acampamentos. É esses aqui igual Terra Prometida, Terra Prometida, Ananias Francisco, Resistência, Lagoa Dourada, está na terra, mas não é reconhecido. Essas pessoas que estão na espera de 34 mil famílias. Entendeu? Esse é o resultado da luta. Engrossou a nós mais 900 famílias que foi essa cadastraram agora em Goiás da Lapa, em Malhada, no Iuiú e em Circo do Mato. Então, juntou a nós mais de 1.000 famílias. Mais de 1.000 para cadastrar em tudo quanto é lugar da Bahia. Então, o próximo dado de sair não será mais 34 mil, como pode ser 40. Eu estou dizendo isso só do MST, viu, gente? Se vocês puxar a plataforma do INCRA, quantas famílias tem assentadas na Bahia, vai aparecer mais de 200 mil, viu? Mais de 200 mil. Essa parte é nossa do MST. Movimentos sociais, ela começa em 2004, 2006. Eu coordenei pela UNED o curso de Pedagogia da Terra, não sei se alguém da Terra. O Pedagogia da Terra ele ofertou 2 turmas, uma turma pelo MST e uma turma multimovimento. A turma multimovimento aconteceu aqui em Lapa, o MST aconteceu em Teixeira de Freitas. E aí eu começo meu vínculo com os movimentos sociais. Eu sou moradora do campo, nasci e cresci, estudei, trabalhei no campo. E minhas pesquisas também são na área de educação do campo. E aí, recentemente, o seu Antônio aparece lá na UNEB. Ele, na verdade, o vínculo dele é com o professor Luiz Geraldo, que é outro companheiro nosso que está aqui, só que hoje está em conquista, está fazendo uma cerimônia lá. E aí, agora, ele não pode estar aqui conosco, mas nos próximos eventos também ele vai participar com a gente. E o professor Luiz, com essa relação do professor Antônio, terminou estreitando mais os laços, e aí São Antônio chegou lá na UNEB falando dessa parceria, falando das possibilidades de a gente, cada um colaborar, porque eles estavam olhando, lembra de Paulo Freire? Ele fala assim, que ninguém ensina ninguém numa relação sozinha, eu te ensino e você aprende, que a gente faz uma troca. E aí eu sempre fiquei calculando, como é que vai ter isso?
como é que é essa troca? Se eu tenho alunos e eu sou professora, a regra deveria ser o quê? Você ensinar. E aí isso sempre me incomodava. O que é essa troca? E aí, cada vez que a gente vivencia as experiências formativas, a gente passa a compreender melhor o que é essa troca. Eu vim para cá, e aí olhando a aula do seu Antônio, foi mais do que todos os livros de história que eu já li. Eu aprendi com o que ele tinha para me ensinar, eu aprendi com o que eu ouço de vocês, e eu faço o que eu tenho também. Então, essa é a relação de troca que Paulo Freire coloca. E é nessa relação de troca que a gente vai discutir um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, tá? Como eu disse, é uma parte mais chata, não dá para fazer a gente fazer tantas histórias como ele estava fazendo, mas a gente precisa começar discutindo o primeiro sentido. Antes de falar de educação de jovens e adultos, a gente precisa pensar sobre a educação. E aí eu queria que vocês me dissessem o que vocês pensam. Quando fala de educação, para vocês, o que é educação? Quando a gente fala de educação, de escola, é a mesma coisa? Educação informal? Sim. Mas antes disso tudo, a educação, o que é educação? Antes dela ser formal ou informal, ela é educação. E o que é essa educação? Recebe dos pais. A gente recebe dos pais? Complementa na escola? Complementa na escola. É uma aula de amar e transformar. E a segunda educação é a educação sistematizada, né? Coisa, ser alguma coisa. Observa, eu começo ensinando valores de casa, não é isso? Depois eu complemento sistematizado, que aí a colega falou da educação formal, informal e informal. Lá na casa, a mãe não marca a hora de dar aula. Ela, menino, bora que vai me ajuda a lavar a louça. Aí o menino lava a louça lá, deixa o prato do dela. Menino, volta aí com certo, lava de novo, porque esse prato tá feio, tá sujo. Ela não parou para dar uma aula sobre como lavar prato. Na hora que o menino está lavando, ela vai corrigindo. Então, essa é a educação informal, porque ela não tem uma intenção organizada. A educação formal, ela tem uma intencionalidade. Tanto a formal quanto a não formal. Observe, não estamos falando da informal. Tanto a formal quanto a não formal, ela tem uma intencionalidade. Ela tem que ensinar algo que está sistematizado. Mas, quando a gente pega essa educação, que tem a intenção de ensinar alguma coisa, mas ela tem que acontecer no local sistematizado para ensinar, a gente fala que essa educação ela é uma educação formal. Ela tem uma forma, ela tem uma rotina, ela tem horário para começar, ela tem horário para encerrar e normalmente ela segue o horário da fábrica. Por quê? Porque ela foi pensada, foi programada, foi organizada, tendo como referência quem? A fábrica. Não foi o campo, não foi a nossa vida cotidiana, foi a vida na fábrica. Por quê? Por que se criou a educação sistematizada, essa educação formalizada? Foi para preparar as pessoas para quê? Para trabalhar na fábrica. Porque, como o seu Antônio falou, qual era a lógica que se tinha para o homem do campo? Não precisa estudar. Você precisa, para mexer com a enxada, você precisa estudar? Para plantar milho, você precisa estudar? Basta você saber que você não precisa debulhar uma espiga inteira dentro de uma cola. Bota um pouquinho. Dá para contar, saber contar 3 macarossos, 5 caroços. Exato. Então, não precisa aula de grandes. É tanto que os discursos políticos da época falavam assim, não, basta noções rudimentares de leitura e escrita e já está de bom tamanho para quem vai puxar a enxada. Tem vários discursos políticos que a gente mapeia com esse tipo de texto. Então, nossa escola formal, ela segue o padrão de quem? Da fábrica, e não do homem do campo. É por isso que nós falamos sempre, hoje, quando a gente discute a educação, a partir da inserção forte dos movimentos sociais de luta pela terra, que organizou, que estruturou a articulação nacional toda na educação do campo, a gente fala assim, olha, a educação rural, ela é uma educação que precisa ser superada e no seu lugar precisa implantar a educação do campo. Por quê? Porque a educação rural, ela é essa educação do espaço urbano que foi estendida para o espaço rural. Mas com
na lógica da fábrica urbana. Então, você tem uma casa do ensino fundamental. E o ensino fundamental, ele pegava de onde? Dos 7 aos 14 anos. Porque o primeiro ensino fundamental era assim, dos 7 aos 14 anos. Então, essa onda. Então, quando a gente pega hoje os dados, 98,9% das pessoas de 7 a 14 anos, elas estão em algum momento na escola. Então, elas não entram na categoria analfabeta. Tá? Se tem uma criança ou outra, aí o sistema vai atrás, sei lá, alguém denuncia para poder botar essa criança na escola. Mas as pessoas de 15 anos ou mais, aí agora elas já entram na categoria de analfabetas, tá? Quando a gente pega os dados dos anos de 1900, 100% dessas pessoas eram analfabetas. Pensa aí, 65% de pessoas analfabetas. Quer dizer, mais do que a metade da população brasileira. Com essa idade. Observe, eu estou trazendo os dados por faixa etária. Eu estou trazendo o total da população brasileira. Estou falando só de uma faixa etária. Pessoas com 15 anos de idade ou mais, tá? Elas, nos anos de 1900, 60% delas eram analfabetas. Quando chegou em 2000, esse dado baixou bastante. Porque lembra que a gente falou que com o período de redemocratização, com a Constituição de 1888, 1988, o que tem lá na Constituição de 1988? Que a educação é para todos, independente de cor, credo, etnia, localização geográfica, a educação é para todos, inclusive extensiva para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa, tá? Então a educação é extensiva para todos. É nesse momento, é a primeira vez que a gente vai ter claramente falando assim, olha, temos que assegurar a educação das pessoas jovens e adultas analfabetas, tá? É a primeira vez. E aí, isso vai se desdobrar onde? Na nossa LDB. Na nossa LDB, a Lei 9394/96. Ela vai ter um capítulo dizendo assim, olha, a educação de jovens e adultos é uma modalidade. Sabe por que ela é uma modalidade? Porque eu não falo com um adulto do jeito que eu falo com meu filho. Eu não falo com um adulto de lá do ensino superior. Eu preciso ter um jeito de falar com eles. Eu preciso ter um jeito de trabalhar com eles. Por quê? Porque eles são pessoas que, além de todas as outras coisas que vocês já sabem, eles já estão no mercado de trabalho. Então eu vou fazer uma brincadeira com eles, igual eu faço com meu filho? Não dá. Não dá. Eu trabalhava com uma turma do Projovem Campo Saberes da Terra, e aí esses jovens era naquela época de 19 a 29 anos. Aí quando eu fui visitar a turma, eu chego para a professora, quando eu entrei, a professora pegou, e aí assim, aí eu olhei, eu lembrei. Lá até hoje, essas pessoas, que eu vou dizer assim, tem 1900. Essas pessoas, esse número de analfabetismo, a taxa de analfabetismo, ela é proporcional à idade. E aí hoje, 2022, ela diminui por quê? De população de 25 anos ou menos para cá, por quê? Por conta dessas ações que eu acabei de falar, a partir da redemocratização do país. Por quê? Porque foram criados vários programas para combater esse ranço que é o analfabetismo. Por que foi criado isso? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, teve aqueles países que ganharam a guerra e teve aqueles países que perderam a guerra. Só que nos países que perderam a guerra, adivinha quem estava entre eles? Só tinha pobre entre eles que perderam a guerra? Não, tinha muitos países que a Alemanha estava lá. E aí, bom, a Alemanha está destruída. Vamos deixar a Alemanha, nossa prima rica ali do lado, acabada? Não, é por isso que ela nasceu a ONU, é por isso que nasceu o BID. Foram instituições criadas para ajudar os países ricos que tinham sido assolados pela guerra. Mas eu vou dizer que eu só vou dar comida para ela quando a outra está aqui do lado olhando? Não, eu tenho que dar comida para os dois. Mas aí eu dou um caminhão para ela e dou um ossinho, um músculo para ela. Mas eu dei comida para todo mundo. Foi a lógica deles, porque vamos juntar o dinheiro para ajudar os países que precisam se desenvolver, inclusive os países assolados pela guerra. E nesses países que precisavam de desenvolvimento, tá, os que foram assolados pela guerra e aqueles que ainda eram de países desenvolvidos como o Brasil. E aí eles pegaram e criaram
pedindo um estudo para mapear no Brasil, entre os países que estavam considerados subdesenvolvidos, qual era o problema que eles não avançavam. E aí, fui lá, estudar, tem um relatório, e aí nesse relatório está escrito desse jeito, que o problema desses países subdesenvolvidos era o analfabetismo. Por quê? Porque o analfabetismo fazia gerar pobre multiplicando pobre. Uma máquina de geração de pobre. Por quê? E aí sexista ainda. Porque as mulheres não sabiam se proteger, e aí era filho mais filho, que elas não tinham, a família não tinha condição de sustentar, não tinha condição de botar na escola ou numa escola, e aí esses meninos também eram novos analfabetos que iam repetir o mesmo comportamento. Então, qual era a receita? Vamos educar as pessoas, para as pessoas, primeiro, conter a natalidade, para evitar que pobre se multiplique como pobre. Por quê? Porque se a gente tem muitas pessoas necessitadas, essas pessoas vão pesar quem? O Estado. Vão pesar o Estado. E quando pesa o Estado, a culpa do Estado não vem só para ela, vem para todos nós. Então, qual foi a grande recomendação dos cientistas? Combater o analfabetismo. De todo modo, ele está errado? Não. A gente sabe que o analfabetismo é o problema. Mas eu não posso dizer que, assim, colocar todas as culpas no analfabetismo. Por quê? Porque eu não preciso só de escola, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, eu preciso de local para trabalhar, eu preciso de condições para trabalhar. Só que aí não é que o analfabetismo é um problema. Porque eu só vou perguntar para ela se eu posso comer, se eu souber que tem comida, se eu souber que ela pode me dar comida. Senão eu vou ficar aqui com fome, olhando no corpo e não vou pedir porque eu não sei como fazer isso. Então a educação ela vem nesse propósito de ajudar a gente a compreender os caminhos. Por isso que a educação de jovens e adultos ela não é uma mera instrução. Ela é uma instrução, mas ela também é uma formação. Por isso que a gente fala de educação de jovens e adultos, ao invés de ensino fundamental, ensino médio, entendeu? Porque a gente trabalha numa perspectiva mais holística. Tá? Então, porque quando a gente fala observar os dados, ainda considerando a população de 15 anos ou mais, a gente percebe que nós ainda temos muita gente analfabeta, muitas pessoas fora da escola. E detalhe, gente, entre essas pessoas analfabetas, um percentual significativo deles é de mulheres. A depender da idade, quanto mais, por exemplo, até os 40 anos, o maior percentual de pessoas analfabetas são homens. Mas acima dos 50, o maior número de analfabetos é de mulheres. Por quê? Porque essas mulheres, elas nasceram, ou as mulheres de 60 anos hoje, elas nasceram hoje, elas nasceram ainda na força da ditadura, elas nasceram ainda na força de uma relação muito mais machista do que é a de hoje. Eram mulheres que foram excluídas da escola, não só porque não tinham acesso à escola, como também as famílias não deixavam estudar. Então, por isso que as mulheres de mais idade, hoje, elas compõem um número maior de pessoas analfabetas, tá? É por isso que quando a gente discute a questão de jovens, de educação de jovens e adultos, a gente discute muito a questão de gênero. Por quê? E aí, principalmente no campo. Porque foi o Plano Nacional de Educação que levou o fechamento de tanta escola no campo. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Em 2001, o Plano Nacional de Educação, criado pelo MEC, ele dizia assim, para qualificar a educação do campo, a gente precisa substituir as escolas pequenas, muito seriadas, por escolas grandes e seriadas. O que aconteceu? Toma-lhe um monte de fechamento de escolas. Em 10 anos, mais de 30 mil escolas foram fechadas. A Juventude também fechou o número de escolas. Por quê? Porque nós tínhamos em 2009, 19 mil escolas multisseriadas. Era o país, era também um estado com o maior número de escolas multisseriadas. E aí, com uma indicação do Ministério Nacional, do Ministério da Educação, a gente teve essa ação que foi uma ação assim, extremamente danosa para os camponeses, que foi o quê? O fechamento das escolas. Eles não usam o nome fechamento, eles usam o nome ampliação. Mas imagina que a senhora trabalha aqui, a senhora trabalha aqui, a senhora trabalha aqui, a senhora trabalha aqui. Aí, eu vou tirar a senhora daqui para vir para cá.
Eu tiro a senhora daqui para vir para cá, tiro a senhora daqui para vir para cá. O que aconteceu com esses lugares que estavam para ficar criança? Não foi fechado, não? Não foi esvaziado, não? Foi o que aconteceu, não foi, não? Então, isso foi um dos problemas que intensificou o número de analfabetismo no campo nas etapas, principalmente dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Porque eu só falei para vocês aqui que é o analfabetismo. Mas todos os piores índices, sobretudo, estão no campo. Se você quer o maior índice de reprovação, se você quer o maior índice de evasão, está no campo. Todos os piores índices estão no campo. E aí, nesse caso, à medida que vai aumentando a idade, vai aumentando os índices. Por exemplo, onde é que eu tenho mais reprovação, mais evasão? É no ensino fundamental ou no ensino médio? No ensino médio. Por quê? Porque onde é que está afetado o ensino médio? Via de regra, no espaço urbano. São pouquíssimos. Nós temos apenas 4,8% de turmas de ensino médio afetadas no campo. De matrícula do ensino médio afetada no campo. As outras estão afetadas onde? Na cidade. Seu filho tem que levantar cedo, pegar um ônibus, ir para a cidade, passar por todas as situações lá e voltar para sua casa de noite. Não é assim que funciona? Aí imagina, esse menino precisa trabalhar, porque precisa ajudar no sustento da casa. Ele está cansado, ele começa a faltar hoje, começa a faltar amanhã, começa a faltar depois. Daí a pouco ele está fazendo o quê? Desistindo da escola. Não chegue aqui, tipo assim, eu não estou trazendo algo, eu estou aprendendo com alguém que já tem uma vivência, com alguém que já tem feito isso, que vive isso no dia a dia, ali está vivendo. Então, esse estreitamento da universidade, com essas experiências formativas, do MST, da SEGA, da FAC, no campo de modo geral, dos grupos de mestres de modo geral, que estão fora da universidade. Gente, agora eu vou almoçar. Ó, peguei 2 colheres, veio 2 colheres. Agora eu vou almoçar.